bom? Achou aí? Lucas capítulo 11, versículo de número 8. Você achou? Amém ou não amém? Então vamos ler juntos. Diz assim o texto. Eu vou ler na versão NVI. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, na mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui, feche seus... Tem coisas na vida que a gente perde e elas não fazem falta. Existem coisas na vida que a gente perde e elas não fazem falta. Peso, por exemplo. Se eu perdesse uns quilos, não me faria a mínima falta. Só que tem coisas na vida que a gente perde e elas fazem falta e é impossível recuperá-las. Como, por exemplo, a palavra. A palavra. A palavra, ela é minha enquanto eu não a disse. Porque depois que eu a disse, ela não me pertence mais. Então eu tenho que cuidar com aquilo que eu digo antes de dizer. Porque depois que a palavra já foi, aí já foi. Eu posso muitas vezes pedir 1 milhão de desculpas, eu posso pedir perdão, eu posso tentar explicar o que eu quis dizer, mas a palavra já foi dita. Não consigo trazer de volta. É o tipo de coisa que quando vai, não recupera. Outra coisa que eu não posso recuperar é o tempo. O tempo que passou, ele passou. Eu não consigo recuperar os meus últimos 5 segundos de vida. Passou. Não recupera mais. Eu não consigo voltar no tempo. A fantasia de um dia voltar para trás, a fantasia de construir uma máquina do tempo, aonde eu posso reviver, mudar as coisas, voltar, isso só existe no universo da Marvel, mas não existe na vida real. É impossível voltar ao tempo. Passou. Outra coisa, por isso que eu gosto muito do Salmo 90. O Salmo 90, no versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nosso coração alcance sabedoria. Contar os nossos dias, até que o nosso coração se encha de sabedoria. Terceira coisa que eu não posso recuperar, uma vez que eu a lancei, são as pessoas que já foram. As pessoas que nós perdemos. Nós precisamos, irmãos, cuidar das pessoas enquanto elas estão conosco, porque depois que as pessoas se vão, não tem mais o que fazer. E infelizmente a nossa cultura, ela celebra os mortos enquanto se distancia dos vivos. A gente exulta e pensa nos mortos, e ao mesmo tempo a gente vai se distanciando dos vivos. E aí quando esses vivos finalmente se vão, aí a gente fica cheio de ressentimento, a gente fica cheio de amargura, a gente fica cheio de remorso, porque a gente não disse a eles enquanto eles estavam em vida, a gente não disse aquilo que nós queríamos ter dito, nós não abraçamos o quanto nós gostaríamos de abraçar, nós não perdoamos quando nós achávamos que deveríamos perdoar, nós não fizemos aquilo que nós poderíamos ter feito. Então é uma cultura que celebra os mortos que se foram e se distancia dos vivos que estão do nosso lado, infelizmente. Coisa que a gente perde, faz falta e é impossível recuperá-la. Mas na vida também existem as coisas que a gente perde, fazem faltas e são possíveis de se recuperar. E nós devemos fazer todos os nossos esforços no sentido de recuperá-la. Ô Lucas, dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor. Na vida, tem coisas que a gente não pode aceitar perder. Aquilo que a gente perde não tem como recuperar, beleza. Mas tem coisas na vida que a gente não deve aceitar perder. Se a gente perder, a gente precisa fazer todo um esforço para tentar recuperar.
E é exatamente esse o sentido do texto que nós acabamos de ler. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Lucas 15. À medida que nós fomos ministrando, você vai olhando, olha só esse texto. O texto fala de uma mulher que perdeu uma dracma. O que é uma dracma? A dracma é uma moeda. Mas ela fez todos os esforços no sentido de recuperar essa dracma perdida. E é muito interessante a figura que Jesus faz usando uma dracma nessa parábola. Porque a dracma é uma moeda de pouquíssimo valor. De forma bem grosseira, a dracma seria algo semelhante hoje, nos nossos dias, a uma moeda de 50 centavos. Ou seja, se você perder essa moeda, não é assim nenhum pesadelo. Claro que quando se está na draga, 50 centavos já é um pãozinho, né? Mas não é um prejuízo assim tão significativo. Mas aí por que Jesus usa uma moeda de tão pouco valor monetário nessa parábola? A questão é o que Jesus quer ensinar. E aqui, usando a figura da dracma que se perdeu, no meio de 10 dracmas, uma se perdeu, Jesus nos ensina que cada um dá importância num modo diferente para cada coisa na vida. Você já parou para pensar que isso é verdade? Cada um dá valor e importância de forma diferente na vida. Às vezes o que é importante para mim não é importante para você. Às vezes o que é importante para você não necessariamente é importante para mim. E às vezes aquilo que você joga fora, dizendo que não te serve, não presta mais para você, para outros tem um grande valor. Já jogou aquele móvel velho e colocou na frente da tua casa? Meia hora depois ele não estava mais lá. Por quê? Porque aquilo que não te servia, encontrou alguém que para ele servia e servia muito. Muito, muito. Cada um dá valor àquilo que quer dar valor. E há pessoas para quem pequenas coisas têm muito valor. E há pessoas que coisas grandiosas já não tem mais valor algum, não tem mais significado algum. Porque tudo aquilo que a gente considera sobrando na vida, a gente tende a dar menos valor. Verdade ou não é? Uma pessoa que ganha muito dinheiro, por exemplo, ganha muito dinheiro, essa pessoa tende a torrar muito dinheiro com coisas que são desnecessárias. E ela faz isso muitas vezes sem nem fazer conta. Por quê? Porque aquilo lhe sobra, aquilo ela tem em demasia, e isso vale para o dinheiro, como também vale para tudo. O marido a quem a esposa ama, o marido a quem ela é muito dedicada, esse marido por muitas vezes tende a desprezá-la. Você já mendigou o amor de alguém? Quando você mendiga o amor de uma pessoa, quanto mais você mendiga esse amor, quanto mais essa pessoa te despreza. Por quê? Porque quando parece que está sobrando, quando parece que se tem em demasia, parece demais, está sobrando. E aí Jesus usa uma dracma para dizer o seguinte para nós: se essa dracma, essa moeda tem valor para você, você não aceita perdê-la facilmente. Por mais que o valor monetário seja pequeno, se essa moeda tem valor para você, você não aceita perdê-la com facilidade. E é claro, irmão, Jesus aqui não está falando de moeda. Assim como na parábola anterior, ele não está falando de ovelha. Jesus não está falando, ele está usando elementos para explicar uma verdade eterna acerca do reino de Deus. E aí você precisa entender o contexto desse texto, por isso tua Bíblia vai ficar aberta. A parábola anterior a esse texto é a parábola de um pastor que tinha quantas ovelhas? Já dormiram? Só a Luana está acordada? Quantas ovelhas? Daqui a pouco você acorda. 100. E ele perdeu quantas ovelhas? Uma. E o texto diz que tendo perdido essa uma, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha que se perdeu. Aí talvez você pense, o que é uma ovelha? Uma ovelha, para quem tem 99, tem 99 ovelhas aqui, e aí ele vai deixar as 99 para trás de uma. Eu que não vou me desgastar, eu que não vou deixar as 99 para ir por aí, sair por aí procurando uma, que eu nem sei para onde está. Talvez você pode pensar assim, teu direito. Mas também o texto não está falando sobre ovelhas. Jesus não está falando sobre ovelhas. Aliás, o capítulo 15 começa nos dizendo
que os religiosos da época acusavam Jesus de se relacionar com quem? Com pecadores. O vosso mestre ele conversa com homens que são pecadores. E aí, respondendo a esses religiosos que estão questionando o porquê que Jesus come, bebe, se assenta com pecadores, é aí que Jesus conta essas duas parábolas. E aí, ele já emenda com uma terceira parábola, que é muito conhecida por nós como a parábola do filho pródigo, que não é o nome correto dessa parábola. Essa parábola não é sobre o filho pródigo. Essa parábola deveria se chamar de a parábola do pai amoroso. Porque essa parábola está contando a história de um pai que é capaz de esperar um filho que foi embora voltar, e esse mesmo pai também é capaz de ir atrás daquele filho que fica, mas não fica direito, que está, mas não está em casa. É a parábola de um pai amoroso, que está sempre pronto a abraçar e amar o seu filho. E aí Jesus está falando aqui do amor de Deus pelos pecadores. Ele não está falando de ovelha, ele não está falando de dracma, ele não está falando de filho, ele está falando de o amor que Deus tem para os pecadores. E irmãos, quem é que nós somos para Deus? Quem é que nós somos para Deus? Do ponto de vista da nossa qualidade existencial, presta atenção para você não me entender errado. Do ponto de vista da nossa qualidade essencial, nós somos para Deus como uma dracma. A de Jacos, grandão, fortão, treino desde os 15, grandão. Quando eu abraço a de Jacos, eu me sinto um verme. Mas a de Jacos, grandão, fortão, diante da presença soberana e poderosa de Deus. Quem é o de Jacos? Nada. É uma dracma. Eu, você, todos nós, diante de um Deus santo, excelso, que criou tudo com o poder da sua palavra. Quem nós somos para Deus? Somos como uma dracma, somos como uma moeda de 50 centavos. 50 centavos para alguém que é trilionário. Só que Jesus está dizendo que se um de nós se perde, se uma moedinha se perde, o Senhor faz esforços para nos recuperar. Por quê? Porque para Ele nós temos muito valor. Porque para Ele nós somos importantes. Talvez nem você se dê valor mais. Talvez nem você se ache mais alguém importante. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não lhe dê tanto valor. Mas ouça o que Deus está te dizendo nessa coisa. Eu quero que você saiba que para Deus você tem muito valor. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. É um Deus amoroso que olha para o pecador caído e Ele faz esforço para recuperar o pecador caído. É disso que essas parábolas estão falando. E por isso essa ilustração de uma mulher que perdeu uma dracma, e aí ela faz todo o esforço para recuperar, vai à casa, ergue tapete, puxa tapete e tal. E a pergunta que fica é, e a nossa vida, irmãos? E a nossa vida? O que nós perdemos, que nós não deveríamos ter perdido? As coisas que nos fazem falta e de repente nós devemos fazer todo o nosso esforço no sentido de recuperá-la. Que coisa você perdeu? Ou de uma forma mais resumida, o que é que nós não podemos perder? Diga comigo, o que eu não posso perder? De jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum. O que nós não podemos perder de jeito nenhum? Algumas coisas. Primeira delas, não perca os valores morais. Vamos dizer, valores morais? Mais uma vez, para você acordar, valores morais. Irmão, isso aqui é importante porque nós vivemos em dias onde os valores morais estão se perdendo. Os valores morais de um cristão, preste atenção, os valores morais de um cristão não tem nada a ver com uma cartilha de bom comportamento do mundo. Você sabe que você não precisa roubar. Você sabe que se você comprou, você tem que pagar. Você sabe que se você não pagar, vai ter consequência disso. Então, se você não rouba, se você paga as suas contas de dia, não tem nada a ver com valor moral. É obrigação de todo homem, toda mulher, todo cidadão. Então, nossos valores morais não tem a ver com uma cartilha de bom comportamento que a sociedade nos impõe. Os nossos valores não têm a ver com aquilo que é politicamente correto. Não, 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 não. Os valores morais de todos cristãos são aqueles valores que refletem o caráter de Jesus. É isso que importa para nós. Os valores que refletem o caráter de Jesus. São aqueles valores que a Bíblia Sagrada nos ensina.
Valores como, por exemplo, a verdade, valores como a honestidade, valores como a bondade, o amor, a solidariedade, a generosidade. Valores esses que na nossa sociedade têm se perdido a cada dia, em nome de um individualismo egoísta. Em nome do egoísmo, em nome das conveniências. A verdade é que um valor que tem perdido valor na nossa sociedade é a verdade. A verdade é um valor fundamental em toda a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Fale a verdade. Mas a nossa sociedade, a gente diz a verdade apenas quando a verdade é conveniente. E muitas vezes usa a mentira quando a mentira também é conveniente. Usa a verdade quando convém e usa a mentira também quando convém. Um valor que tem se perdido. Outro valor moral que a Bíblia nos ensina, a honestidade. O autor de Provérbios, por várias vezes ele fala sobre a honestidade, ele fala sobre a balança desonesta. Provérbios vai dizer que a balança desonesta é a abominação ao Senhor, porque Ele não suporta 2 pesos e 2 medidas. E muitas vezes na nossa sociedade as balanças são adulteradas. Eu critico quem rouba nas esferas governamentais de alto poder, mas eu não sou capaz de perceber que eu também estou prejudicando o meu irmão quando eu tomo a frente dele naquilo que lhe é dele por direito. Eu critico as esferas de poder, mas eu agradeço a Deus quando no supermercado me devolve um troco a mais. Balança adulterada. Onde é que existe a honestidade? A bondade é outro valor que tem ficado esquecido e é um valor bíblico. Nós devemos ser generosos, devemos ser gentis, devemos ser amáveis, nós devemos ser misericordiosos, compassivos, mas a nossa sociedade aplaude a violência o tempo todo. Onde é que está a bondade? A Bíblia diz que nós devemos proteger e cuidar dos mais frágeis. Na nossa sociedade, quem é frágil se tornou fraco. Fraco, perdendo meu tempo com gente assim, sendo que a Bíblia diz: cuide do fraco, cuide, sustente o fraco. Muitas vezes nós somos uma geração que não pode ver o outro errar, que já quer que todo mundo saiba que ele errou, e às vezes tem gente que até torce para o outro errar, para o outro cair, para o outro se dar mal mesmo. Mas entre os valores morais do reino de Deus, a bondade, o desejo de ser uma pessoa bondosa, que deseja a bênção de Deus sobre todos nós, tem ficado esquecido. Sabe, a gente quer ser abençoado, mas a Bíblia nos ensina que antes de eu ser abençoado, eu preciso entender o valor de abençoar alguém. Jesus mesmo disse que da mesma boca não pode jorrar palavra de bênção e palavra de maldição. Não dá para jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Justiça, outro valor fundamental da Bíblia que na nossa sociedade tem sido desprezada. Jesus disse que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Esses são alguns valores, dentre tantos outros valores morais da Bíblia Sagrada. Irmãos, e eles não caem, presta atenção, eles não caem, os valores morais não caem à medida com que os valores da sociedade caem. Não é assim, está aqui o valor moral da Bíblia e está aqui o valor moral da sociedade. À medida com que os anos vai passando, a sociedade vai se mudando, aquilo que era certo passa a ser errado, os valores da sociedade vai caindo e os valores morais vão caindo junto. Não. A Bíblia nos ensina que pode ser até que os valores sociais de uma cultura caem, mas os valores morais da Bíblia Sagrada, eles permanecem para sempre. São os valores do reino de Deus. Não perca os valores morais do reino de Deus, porque quando a gente perde os valores, a vida perde o fundamento, perde o alicerce, entra numa espécie de vale tudo. E a nossa vida não é um vale tudo. Não vale tudo para ser feliz. Não vale tudo para alcançar o sucesso. Não vale tudo. Não existe esse vale tudo para o reino de Deus.
Se a gente tirar os fundamentos e os valores morais, irmãos amados, os nossos relacionamentos ficam completamente frágeis. Porque daí de repente, não dá mais para acreditar na palavra do outro. Porque daí eu digo, olha, eu vou fazer e eu não faço. E aí você, quando me ouve dizer que eu vou fazer, você já nem mais acredita que eu vou fazer, porque eu já disse tantas vezes que eu ia fazer e não fiz. Então, não vale a pena acreditar. Eu sou apaixonado no Salmo 15, que fala muito sobre aquele que vai permanecer na habitação de Deus. Salmo 15 é lindo, belíssimo. Quem é aquele que permanece na habitação de Deus, na presença de Deus? E dentre a qualidade das pessoas que permanecem na habitação de Deus, o salmista diz que a pessoa que permanece na presença de Deus é aquela que jura com dano próprio, presta atenção, que jura com dano próprio e não muda. Que coisa doida, o que o salmista está dizendo aqui? Que às vezes a gente se empenha na palavra, mas com o passar do tempo, cumprir aquela palavra fica ruim para nós, e daí a gente muda. Rapaz, mas você não falou? Eu falei, mas eu falei há muito tempo atrás. Mas rapaz, você falou. Não, mas eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Agora não dá mais, eu falei naquela época. Então as circunstâncias me eximem da obrigação de honrar aquilo que eu disse porque aconteceu alguma coisa? Que valor é esse? Você não disse? O salmista diz, não. Vai permanecer na presença de Deus aquele que jura com dano próprio, que está disposto a pagar muitas vezes o prejuízo, mas não muda. Por quê? Porque ele deu a sua palavra. São valores morais do reino de Deus. Não perca os valores morais. Só que não adianta defender valor moral, não adianta falar do amor moral, não adianta falar dos valores morais na vida virtual, sendo que na prática não pratica. Não adianta o político debater sobre valores morais e defender os bons costumes, os bons hábitos, se na prática ele é pior que palanque de galinheiro. Um político, só porque ele fala sobre valores morais, não significa que ele é voz de Deus e representa Deus. Só por falar sobre valores do reino de Deus, não significa absolutamente nada que a pessoa pratica esses valores do reino de Deus. É necessário vivê-los na intimidade, nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando. Em nome de Jesus, igreja, não perca e não negocie os valores morais do reino de Deus. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos ocasionalmente perder até mesmo a saúde, mas nós não podemos perder os valores do reino de Deus, porque eles são alicerces para a nossa vida. Não perca os valores morais. Segunda coisa que nós não podemos perder, não perca os relacionamentos saudáveis. Diga, relacionamentos saudáveis. Alguns acordaram aí? A gente vive num mundo onde os relacionamentos são cada vez mais superficiais. É a globalização, as mídias sociais. A gente tem milhares de amigos e ao mesmo tempo não tem nenhum. Tem milhares de seguidores e ao mesmo tempo não tem ninguém para te ajudar a erguer a mesa. Aquela cena clássica, né? Todo mundo já viu. Família reunida, assentado diante da mesa posta e cada um com a cabeça baixada com seu smartphone. Reflexo da nossa sociedade. Nós estamos perto e ao mesmo tempo estamos distantes uns dos outros. Relacionamentos que são superficiais. Irmãos, não dá para ter intimidade com 2.000 pessoas. Aliás, intimidade é aquilo que eu tenho com poucas pessoas. Amizade é aquilo que eu tenho com poucos. Muitas vezes dá para contar no dedo de uma das mãos. E ainda a nossa família, que são bênçãos de Deus na nossa vida, que salvou Moisés de um colapso pessoal e um colapso ministerial diante de Deus do povo, foi justamente a família de Moisés. Você lembra do texto bíblico lá em Êxodo? A Bíblia diz que Moisés já tinha tirado o povo do Egito, ele já tinha cruzado o Mar Vermelho a passos de um milagre. O Moisés já estava acostumado a ser dirigido pela coluna de fogo durante a noite e a nuvem que cobria do sol durante o dia. E aí um dia chega o sogro dele, olha só a importância da família. Chegou o sogro dele, Jetro,
chegou o Jetro, chegou a esposa de Moisés e chegou os filhos. E foi o sogro Jetro que disse para Moisés: Moisés, você está fazendo coisa errada. Você vai matar você, o povo e a sua família. Isso por quê? Porque Moisés atendia o povo sem hora. Moisés atendia o povo das 6 da manhã às 6 da noite, e ele não formava liderança. O sogro dele disse: você vai morrer, e esse povo tudo morre, porque não tem nenhum líder. Você não está formando liderança, você faz tudo sozinho, Moisés. O sogro dele deu na cara dele. E que bênção que foi, que Moisés começou a olhar para os mais novos. E quando Moisés foi, tinha Josué e Caleb, que segurou a peteca e ajudou o povo a conquistar a terra prometida. Como que a família é importante. Tem coisa que somente a nossa família tem autoridade para dizer para a gente. Por quê? Porque só quem nos ama tem coragem de falar aquilo que muitas vezes dói a gente ouvir. Tem coisas que somente a minha mulher fala para mim e ninguém mais fala. E é por isso que muitas vezes eu tenho mais raiva dela do que todo mundo. Porque só ela tem coragem de dizer para mim o que eu preciso ouvir na hora que eu preciso ouvir. Às vezes só um pai, só uma mãe tem coragem de dizer para o filho: filho, você está achando que você está arrebentando na vida, mas você está esquecendo de coisas que são importantes. Volta, filho. Você está achando que você está brilhando demais no mundo, cai fora dessa. Não se esqueça de Jesus, meu filho. Tem hora que não adianta chamar o pastor para ir na tua casa e falar: irmãos, eu já me meti em cada rascada. Pastor, vem aqui. O que aconteceu, irmão? Não, vem aqui, eu preciso falar com você urgente. Aí vou lá. Pastor, esse menino não sai do quarto dele. Menino de 15 anos. Não sai do quarto dele. Eu não sei o que ele fica fazendo lá. Eu falo assim: eu posso imaginar. O senhor precisa falar com ele, que ele precisa ir para a igreja. Eu falei: irmã, já faz quase um mês que você não pisa na igreja. Será que o seu filho não pode estar apenas repetindo o que ele está vendo na sua casa? Não foi para isso que eu chamei o senhor aqui. Então para que a senhora me chamou aqui? Com todo amor do mundo. Qual o objetivo da nossa conversa? Eu preciso que você diga para o meu filho que ele tem que parar com isso. Eu falei assim: eu posso dizer para o teu filho, só que ele me vê uma vez por semana. Quando vai na igreja? Mas a senhora e o seu marido, ele vê todo dia. Você tem muito mais autoridade para falar sobre isso com o teu filho do que eu. Mas é muito mais fácil passar a responsabilidade para o outro, né? Há relacionamentos saudáveis que a gente jamais pode perder. Só que daí a gente está ganhando o mundo e perdendo as pessoas de Deus que o Senhor colocou ao nosso lado. Marido, em o nome de Jesus, cuide da tua esposa. Não perca o teu casamento por nada. Ah, pastor, mas ela é uma chata. Você também não é tão bom assim, Zé. Tem muito homem fazendo babaquice, fazendo idiotice, porque está sendo discipulado pelos colegas do trabalho. Pare com isso em nome de Jesus. Cuide da tua família, cuide da tua esposa, cuide do teu filho. Não acha que se trocar essa vai se achar outra melhor. Não. Cuide da sua família, cuide da sua esposa. Conversa com ela. Veja o que é que está faltando, em vez de ficar repetindo aquilo que você acha que está fazendo o tempo todo. Ouça ela. Cuide da sua esposa. Esposa, mulher, em nome de Jesus, cuide do seu marido. Para de fantasiar com besteira. Irmãos, os casamentos não estão durando mais. Não estão durando mais. Eu li uma estatística terrível. Terrível. Estatísticas de antes da pandemia, que depois da pandemia só foi piorar. Diz o seguinte: 50% dos casamentos no mundo, não no Brasil, no mundo, 50% dos casamentos acabam em divórcios. Mas para piorar a situação, 90% dos segundos casamentos terminam em divórcios. 90. A falsa ilusão que se for com outra pessoa aí eu vou ser feliz. Naquela época eu era muito maturo, naquela época eu não sabia escolher direito, naquela época não. Se for com outra pessoa, aí eu vou ser feliz. 90% dos segundos casamentos terminam em divórcios. Ah, mas na minha vida deu certo, o segundo casamento foi uma bênção. Glória a Deus por isso. 10%. Você está inserido nos 10%. E isso não muda a estatística. A minha exceção não é a regra. Se deu certo, amém, glória a Deus. Fica com ela agarrada.
Mas não é a regra. Se eu trocar vai ser muito melhor. Engano. Por quê? Porque no segundo você vai estar ainda com menos paciência, com menos tolerância, com menos disposição para pagar um preço que antes você já não estava muito afim. Ainda vai ter muito mais exigências e o saco não vai estar. Então, não perca os seus relacionamentos. Cultive-os. Cuide-os. Cure aquilo que está doente. Tenha conversas difíceis. Seja como aquela geladeira Brastemp do início dos anos 70. Minha avó tem uma até lá, até hoje. Pintou já umas trocentas vezes, mas a geladeira gela, que é uma beleza. Estragou um monte de vezes, mas arrumou. A gente faz parte de uma sociedade que quando estraga uma coisa, a gente não arruma. A gente compra outra e a gente leva isso para os relacionamentos. O Lucas pisou na bola. Eu quero que o Lucas desapareça. Tem outro melhor que ele para eu conversar. No mundo de superficialidades, as pessoas estão cada vez mais infelizes. E eu li hoje, uma pesquisa que me deixou apavorado. E é pesquisa de fonte confiável. Organização Mundial da Saúde diz que até 2050, parece que está longe, mas se você olhar, você não vai estar aposentado até lá. Não é tanto tempo assim. A Organização Mundial da Saúde diz que até 2050, 50% da população mundial sofrerá com depressão. Olha, eu não sei você, mas isso me preocupa muito. Não apenas por mim, mas por aqueles que estão ao nosso redor. Relacionamentos frágeis, superficiais, levam à solidão. Porque no fundo as pessoas estão cercadas de outras pessoas, mas se sentem sozinhas. Não perca relacionamentos saudáveis. O texto de Lucas diz, quem disse? O próprio Jesus: granjeeis amigos na terra, porque eles vos receberão nos portões celestiais. Não rompa com seus relacionamentos, cultive-os, abençoe. Não jogue a sua família no lixo, não jogue as suas amizades no lixo. Cuide dos seus relacionamentos, não perca relacionamentos saudáveis. Irmãos, tinha 5. Eu vou pular uns 2 aqui, porque não vai dar tempo. Outra coisa que você não pode perder, jamais. E eu vou encerrar com esse terceiro, deixa para lá os outros. Não perca a motivação pela excelência. Diga excelência. Ainda mais numa sociedade onde tudo se nivela por baixo. Recentemente, uma cantora brasileira entrou nos trends tops mundiais do Spotify. Você sabe de quem eu estou falando? Fala o nome dela. Anitta. Nada contra a pessoa. E não consumo a arte que por ela é feita. Mas basta assistir 20 segundos do clipe que a colocou nessa posição, que você vê os valores que ela prega. Sensualidade ao extremo, prostituição, banalização do corpo feminino, banalização dos relacionamentos. E a sociedade olha e fala: uau, eu ouvi pastor no Twitter elogiando, dizendo: o mundo está olhando para o Brasil. Mas se for para olhar isso aí, eu prefiro que não olhe. É uma sociedade que se nivela tudo por baixo. É um mundo onde a mediocridade reina. Uma sociedade onde cada um só faz estritamente o necessário, estritamente aquilo que é obrigatório. Eu sou professor. Teve aí 2 sextas-feiras que não teve aula. E na sexta-feira a minha carga era cheia na escola. Então, ou seja, 2 semanas onde eu não vi os meus alunos da sexta-feira. E aí, sabendo que ia ficar 2 semanas sem dar aula a eles, eu adiantei o conteúdo, expliquei a matéria das próximas semanas e pedi um trabalho, dando a eles 15 dias para fazer. Passou as 2 semanas de feriado. Quinta-feira à noite terminei o lab, tinha mensagem no celular: professor, o trabalho é para quando? Eu disse: para amanhã.
feliz. Ah, não, só para confirmar. Aí o meu coração já entrou naquele estado de demência, né? Falei assim, eu vou fingir que eu não sei o que eu vou ver para eu dormir à noite. Cheguei para corrigir os cadernos. O filho da mãe teve a audácia de tirar xerox do trabalho do colega e não mudar nem o nome do colega. Aí eu questionei, ele disse, mas eu fiz, tá? Nenhum pai fica feliz quando o seu filho escolhe viver na mediocridade. Nenhum. O filho chega para o pai, eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso ainda ou eu estou ficando muito velho. O filho chega em casa e mostra a prova para o pai. E o pai olha e diz, mas espera aí, 4? Quanto é que valia essa prova? Ah, valia 10. Mas então por que você só tirou 4? Ah, pai, relaxa, eu só precisava de 4. Já aconteceu com você? Não dá vontade de dar no menino? Mas bem dado. Mas que raio de conversa é essa? Eu estou criando o que em casa agora? Você não quer que o seu filho seja um filho medíocre, certo? Ou eu estou errado? A mulher diz para o marido, bem, você tá parando muito pouco em casa, eu já não te vejo mais, os meninos já não vê mais o pai, você só trabalha, você sai de manhã, volta à noite, a gente não conversa mais, a gente precisa de você aqui. Aí o marido olha para a esposa e fala, tá bom, sábado de manhã, se eu ficar em casa, tá bom para você? Não tem a ver com espaço para sua família na sua agenda lotada. Tem a ver com a convicção de que você é prioridade na tua casa, de que tua família é prioridade para você. A mediocridade é essa nossa inclinação, a inclinação do nosso coração para a lei do mínimo esforço em troca dos maiores benefícios, porque a gente quer ter o maior sucesso possível com o mínimo de esforço. É ou não é? Isso é mediocridade. E infelizmente os nossos jovens, eles pagam por isso, porque a juventude não quer mais pagar o preço para nada. Fica 3 meses num serviço, já não quer mais, aí vai para outro serviço, fica mais 3 meses, não quer mais, aí vai para outro, 3 meses, não quer mais. Não há compromisso, não há entrega, não há dedicação, não há nada disso. Eu gosto muito da história dos puritanos ingleses. Os puritanos são aqueles que saíram da Inglaterra, formaram a nova Inglaterra, que hoje é conhecida como os Estados Unidos, e isso no século 17. Gosto muito da história dos puritanos por vários aspectos, mas dizem que se reconhecia um marceneiro puritano quando se olhava por debaixo do assento da cadeira que esse marceneiro puritano fazia. Porque se o marceneiro não fosse puritano, a parte de baixo do assento da cadeira era de qualquer jeito. Afinal de contas, ninguém olha debaixo da cadeira mesmo. Mas se a parte de baixo do assento da cadeira fosse impecável, é porque era de um marceneiro puritano. Por quê? Porque os puritanos criam que ainda que ninguém estivesse olhando, Deus estava olhando. E você faz sempre o melhor, porque você não faz para as pessoas, você faz para Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá no Novo Testamento, quando ele diz: tudo o que vier em sua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças e bem feito, porque é ao Senhor que está servindo e não aos homens. Isso tem a ver com excelência, não é uma questão de resultado. Entenda, excelência nunca foi questão de resultado, porque é a mediocridade que se preocupa com o resultado. Ah, ninguém me valoriza, ninguém fala nada, a gente trabalha feito um condenado, ninguém fala nada, ninguém elogia, ninguém faz o melhor, ninguém ajuda. A mediocridade está preocupada com o resultado. Se o resultado não vem, o trabalho então não merece mais ser bem feito. Faz de qualquer jeito, ninguém valoriza mesmo. Mas a excelência diz o contrário. A excelência diz que ainda que o resultado não venha, ainda que ele não venha,
Se eu me dispus a fazer, então eu vou fazer o melhor, porque eu estou fazendo não para o meu patrão, eu estou fazendo para o Senhor. E todo mundo quer alguém excelente do seu lado. Todo mundo queria ficar perto do José no Egito. Todo mundo queria ficar. Todo mundo quer ficar perto de alguém. Você já pagou mais caro para alguém fazer um serviço que você sabe que tem um outro que faz mais barato, mas você preferiu mais caro porque o serviço dele é de qualidade? Fez ou não fez? Porque todo mundo quer excelência. A gente está disposto até a pagar mais caro pela excelência. E isso vale para tudo, inclusive vale para o bolo. Tem boleira que cobra 20 conto no quilo do bolo. Tem boleira que cobra 200. E a que cobra 200, muitas vezes, só tem agenda para daqui 6 meses. É verdade ou não é verdade? Tem uma pernambucana, eu vi na televisão, tem uma pernambucana que trabalha já há 12 anos na Espanha, fazendo bolo. Culinária pernambucana, bolo pernambucano, não sei nem que tipo de bolo que é o pernambucano. Mas ela, pasme, cobra 500 euros para o bolo de Pernambuco. 500 euros, Lucas, faz as contas. Não faz. Melhor não fazer. E ela não tem vaga para atender na semana que vem, não. Se você quiser, você tem que esperar pelo menos 3 meses. Por quê? Excelência. Vocês viram lá, eu não sei qual príncipe que é, porque tem tanto príncipe lá na Inglaterra, mas um dos príncipes lá, dos bonitão lá, que se casou, e aí a boleira que foi contratada para fazer o bolo do príncipe lá da Inglaterra, quanto que ela cobrou no bolo? 10.000 libras esterlinas para fazer o bolo de casamento. Aí você fala, meu Deus, que dinheirão. Mas vai olhar o bolo. Olha o bolo que ela fez. 10.000 libras esterlinas. Ah, mas se me pagasse isso, eu fazia. Você faz bem feito tudo que se faz. Tudo que está na tua mão, você faz bem feito. 10 conto. Mas olha o bolo. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, parece que o que se espera dos crentes nesse mundo é que eles sejam excelentes. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo que o que se espera de um cristão é que ele sempre faça o melhor, que ele dê sempre o melhor, porque eles estão servindo o Senhor. Nós cristãos precisamos ser referência no meio de um mundo de mediocridade. Os melhores funcionários de uma empresa, os melhores professores de uma escola, os mais corretos, os mais dignos, os mais comprometidos, os que desperdiçam menos, os que lutam em prol da honestidade. Excelência. Não dá para entender que um cristão que passa a semana reclamando do trabalho, e aí chega na segunda-feira ele fala, na sexta-feira ele fala, graças a Deus sextou. Meu Deus, que semana, que serviço ruim. Ei, seu trabalho não é para a glória de Deus, não? Isso não tem a ver com em você procurar sempre um lugar melhor, não tem a ver. Não tem a ver, não é proibido você procurar crescer, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina a buscar isso, mas também nos ensina a fazer o melhor de tudo aquilo que nos vem à mão para fazer. Não perca a motivação pela excelência. E para terminar, não perca a fé em Deus. Diga fé em Deus. A gente é uma geração que tem perdido a fé. Jesus falou sobre isso. Ele diz em um dos seus sermões sobre o fim dos tempos. Jesus diz: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus disse isso. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Mas nós somos a geração que precisa pagar para ver, que quer tocar, que quer apalpar, senão não acredita. E por isso muitos estão desanimando a sua fé. E talvez haja alguém aqui nessa noite que está desanimado com a sua fé. Sabe, até congregam, até insistem, mas lá no fundo não conseguem mais confiar em Deus. Lá no fundo não conseguem mais descansar no cuidar de Deus. Lá no fundo não conseguem sequer orar. Talvez o irmão chegou, pastor, pastor, eu não consigo nem orar. Eu sinto que a minha oração não passa nem do teto, aí eu nem oro. Falei, irmão, a sua oração não precisa passar do teto, porque o Deus que te ouve, Ele está dentro do ambiente, Ele está em você, Ele está dentro de você. Então Ele conhece o teu coração, ouve todas as suas orações, mas Ele jamais disse que seria fácil. E é por isso que eu preciso crer, é por isso que eu preciso confiar.
Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ver coisas magníficas acontecendo na nossa vida. Mas agora a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Palavra de Deus. No mundo onde a gente só tem tempo para ouvir aquilo que é entretenimento, no mundo onde a gente só tem tempo para ouvir aquilo que diz respeito ao financeiro. Quem aqui já ficou tentado, hein? Quando estava assistindo um vídeo no YouTube, viu aquelas propagandas daqueles workshops dizendo: eu vou te ensinar a dobrar, triplicar, quadriplicar o teu salário. Basta você se inscrever nesse treinamento que eu vou dar gratuitamente. Quem já ficou tentado e clicou lá? Clique no botãozinho azul logo após o vídeo. Tem uns que é demorado, que é 4 minutos. O vídeo que você ia assistir era de 2. Aí você fica 4 minutos assistindo a propaganda, porque o quê? Rapaz, vai que esse negócio é bom, hein? Eu posso largar meu serviço. No mundo onde só há espaço ou para aquilo que diz respeito à nossa vida financeira, ou entretenimento. Porque, moço, vocês viram quando sai filme da Marvel no cinema? O último lançamento lá, o do Batman, teve gente que ficou esperando na pré-estreia. Não sei por que vai na pré-estreia. Meia-noite. No dia seguinte vai ser 8 horas da noite, mais barato. Mas enfim, cada um vai na hora que quer. Tinha fila na esquina, meia-noite. Porque eu quero ver a continuação da trilogia. Eu quero ver se aquele ator vai fazer bem o Batman e tal, tudo. A gente se desgasta por entretenimento. Rapaz, fica na fila. Vai longe. Vai longe. Ô Célio, cadê o Célio? Tá aí? Nós ficamos mais de 1 hora na desgrama da fila do Insano, lá no Beach Park. O Lucas vai lá de férias, né? Mais de 1 hora. Para 10 segundos de terror na vida. Eu não lembro nem o que foi. Eu caí e eu desmaiei. Eu não falei pro pessoal porque eles iam me zoar. Eu desmaiei, eu salva-vida, tá tudo bem, tudo bem. Eu, bem? Ah, foi a pancada, né? Eu falei, eu não sei, alguma coisa ficou lá em cima lá. 1 hora na fila, com uma voz é o maior, não sei o que, lá tomou a água do mundo. E você fala, por que você tá aqui? Mas ficou. Ainda mais quando vinha as criancinhas de 8 anos indo, falando, não vou perder pra essa criancinha. Fica agarrado lá, fica. Mas muitas vezes a palavra de Deus não tem espaço na nossa agenda. Não tem espaço, a palavra de Deus não tem espaço na nossa agenda. Quinta-feira não dá para ir no lab, porque eu tenho outros compromissos. E aí você se estranha, por quê? Porque está sem fé. Ah, estou desanimado. Mas aconteceu o quê? Não, nada. Aí quando não aconteceu nada, você fica caçando o que aconteceu. Ah, foi o irmão. O irmão o quê? Ah, o irmão lá. O que ele fez? Ah, o irmão lá. Aí você não estranha não quando você estiver sem fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua comunhão com a igreja. Não perca a sua comunhão nos pequenos grupos de estudo da palavra. Não perca a sua comunhão na leitura diária da Bíblia. Não negocia isso, não perca, porque essas coisas não vão permitir que a sua fé esfrie. Parece que não, mas quando você se dedica diariamente, pode ser que talvez aquele dia você não esteja com tanta atenção, talvez aquele dia você não está com tanto tempo para ler a palavra, mas vai ser esse exercício diário que vai fortalecer a tua fé, e quando vir a luta, você não é daquele que pula fora do barco. Não perca a sua fé. Que o Senhor venha reavivar a chama da nossa fé no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus. Oh Deus. Não perca a sua fé. Não perca, meu irmão, não perca. E talvez se você perdeu, faça todo o esforço necessário para recuperar. Faça como a mulher da dracma. Varra a casa, erga os móveis, erga os tapetes. Essa dracma você vai achar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Assim como Deus te achou um dia e acha você de novo, e todas as vezes que você se perde. Não perca os seus valores morais.
Não perca os seus relacionamentos saudáveis, não perca a excelência, não perca a sua fé em Deus, em nome de Jesus. E se porventura você perdeu, hoje começa um tempo de procurar e de encontrar. Jesus diz: quem me pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta é aberta. Quantos que aqui perderam algo que precisam recuperar? Se esse for o teu caso, coloque sua mão sobre o seu coração. Quero orar com você.